Oi, gente, eu sou a Carol e eu quero te fazer uma pergunta. Já te disseram que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer? Queira você ou não, a sua hora vai chegar. Mas será que a gente pode prever o momento em que a gente vai morrer? Muitas vezes, músicos parecem escrever letras sobre a morte como se já soubessem que estavam próximos da morte ou quando iriam morrer. Em alguns casos, essas previsões foram extremamente precisas. No caso do rapper Tupac Shakur, que inclusive foi assunto do nosso quadro O Caso recentemente, ele parecia ter um forte sentimento de que jamais chegaria à velhice. Em 1994, quando Tupac foi questionado onde ele gostaria de estar em 15 anos, ele respondeu que o pior cenário seria o cemitério, sendo cremado por seus amigos, e na melhor das hipóteses, ele seria milionário. Mas isso quer dizer que ele previu a própria morte? Não necessariamente, mas outros acontecimentos mostram que ele sabia que a morte estava próxima. Em 1995, Tupac deu uma entrevista à Vibe enquanto estava preso. O rapper falou sobre seus planos para o futuro e a rivalidade entre a Costa Leste e a Costa Oeste. Na entrevista, ele disse o seguinte: "Esta é a minha última entrevista. Se eu for morto, quero que as pessoas saibam da história verdadeira." Em 1996, ele gravou o clipe de uma música que o retratava sendo morto e, na vida após a morte, se comunicando com seus entes queridos. Semanas depois, Tupac foi assassinado em Las Vegas. Coincidência? Talvez, mas os teóricos da conspiração acreditam que nada é por acaso. O aclamado John Lennon também sabia que um dia seria baleado por um maluco. Quando Lennon morreu no dia 8 de dezembro de 1980, o mundo ficou em choque. Mas o próprio Lennon provavelmente ficou menos surpreso do que seus fãs. De acordo com Frida Kelly, que trabalhou como secretária dos Beatles quando ela era adolescente, Lennon sempre dizia a ela que não chegaria aos 40 anos. Na verdade, ele chegou aos 40, mas parou por aí. Porém, essa não foi a única vez que Lennon falou sobre a sua morte. Em 1965, ele disse a um repórter que esperava que ele e seus colegas músicos morressem ou em um acidente de avião ou que levassem um tiro de algum maluco. Claro que isso não quer dizer que ele sabia que um dia seria assassinado por um fã, mas não deixa de ser assustador, né, gente? No caso de Michael Jackson, o público geralmente aceita a ideia de que ele morreu de overdose de medicamentos. Mas quem foi o responsável? De acordo com as autoridades norte-americanas, o médico de Michael Jackson foi acusado de homicídio culposo. No entanto, nem todo mundo acredita que a morte dele foi um acidente. A filha do cantor Paris Jackson disse em entrevista a Rolling Stone que acredita que a verdade seja muito mais bizarra do que parece. Paris nunca revelou publicamente quem ela considera responsável, mas diz que todos em sua família concordam com ela. Segundo uma matéria do jornal britânico The Independent, em suas últimas semanas de vida, Michael Jackson escreveu cartas para um de seus amigos mais próximos, alegando que ele seria assassinado e estava temendo por sua vida. A Rolling Stone também publicou uma matéria afirmando que a ex-esposa de Jackson, Lisa Presley, uma vez comentou algo sobre a crença do cantor de que alguém o queria morto, supostamente por causa do seu dinheiro. Será que Michael Jackson estava com medo de uma ameaça real ou era apenas uma paranoia? Uma das mortes mais recentes que eu vou comentar neste vídeo talvez seja a do DJ Avicii. Em 2017, em um documentário, o DJ disse que se ele não se aposentasse das apresentações, ele iria morrer. E essa certeza de morte iminente parece ser o que motivou sua aposentadoria em 2016, porque ele sentiu que seus problemas de saúde e tendências ao alcoolismo o sobrecarregariam caso não se afastasse das pistas. Avicii também disse que sentia muita pressão e ansiedade para fazer shows. E, infelizmente, em 2018, o DJ foi encontrado morto. Tempos depois, foi revelado que ele tirou sua própria vida com 28 anos de idade. Teria a carreira influenciado na decisão de colocar fim à sua vida? Bom, talvez, né? Mas muitos fãs acreditam que a carreira teve algum tipo de influência, sim.
XXXTentacion, nome artístico de Joss Dwayne Onfroy, foi um rapper que ganhou destaque depois de lançar sua primeira faixa no SoundCloud em 2014 e seu primeiro álbum de estúdio em agosto de 2017. Mas seu sucesso musical não era a única coisa que chamava a atenção. Em 2016, descobriu-se que o rapper tinha uma tendência para agredir e abusar de sua namorada, Geneva Ayala, inclusive sendo estes eventos que ela disse que ocorriam com muita frequência. Entre outras coisas, ela disse que ele a agrediu e a ameaçou cortar sua língua porque ela estava cantando a música de outro rapper. Ele também teria ameaçado se matar para evitar que Ayala terminasse com ele. Em outra ocasião, ele teria a estrangulado e espancado e a deixado trancada por dias porque ela estava grávida. Depois de ir à polícia, XXX foi preso. Em algum momento no início de 2018, quando o rapper estava em liberdade, ele postou um vídeo no Instagram enquanto dirigia um carro e falava direto para a câmera. Ele disse coisas como: "Se o pior acontecer e eu morrer uma morte trágica, eu pelo menos quero ter certeza de que as crianças entenderam a minha mensagem e puderam fazer algo da própria vida." Ele ainda acrescentou o seguinte: "Se eu morrer ou for sacrificado, eu quero ter certeza de que a minha vida fez pelo menos 5 milhões de crianças felizes, ou fez elas encontrarem algum tipo de resposta ou explicação sobre a vida." O final dessa história muitos de vocês conhecem. Em 18 de junho de 2018, quando tinha apenas 20 anos de idade, o rapper foi morto a tiros na Flórida, no que a polícia acredita ter sido um tiroteio. Agora, muita gente acredita que Bob Marley era uma espécie de profeta que conseguia prever o futuro. De acordo com um livro sobre o cantor, a mãe de Marley costumava dizer que ele era capaz de prever o futuro mesmo quando era criança. E algumas pessoas acreditam que ele também previu as guerras na Ucrânia, Iraque e Síria. Mas talvez uma das previsões mais assustadoras foi em relação à sua morte. Quando Bob Marley tinha apenas 24 anos de idade, ele disse para alguns amigos que sabia que iria morrer com 36 anos de idade. Dito e feito! Em 1977, ele foi diagnosticado com um melanoma no dedão do pé. Os médicos queriam amputar um membro do cantor, mas sendo um Rastafari, a sua religião não permitia. Bob Marley recusou o tratamento, o que fez o câncer se espalhar por todo o seu corpo. Ele até procurou alguns tratamentos alternativos, mas de nada adiantaram. Ele morreu no dia 11 de maio de 1981, quando tinha exatamente 36 anos. Quando a gente fala de morte de astros do rock, a primeira coisa que vem na nossa cabeça também é o famoso Clube dos 27. Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse são alguns dos nomes que poderíamos citar. Essa última, inclusive, parece ter previsto que um dia entraria para o clube. Alex Fonden, uma grande amiga de Amy Winehouse, já declarou que a cantora sempre dizia que não viveria muito e que pensava que um dia ela se juntaria ao Clube dos 27. E, de fato, ela faleceu em 2011 com 27 anos de idade. Ela morreu por intoxicação por álcool, o que não surpreendeu ninguém diante dos excessos que a cantora costumava manter. Além do consumo de álcool e drogas, ela também tinha bulimia, o que provavelmente contribuiu para deixá-la fraca demais para lidar com os abusos químicos. E quando Whitney Houston morreu, sua saúde não estava debilitada, mas ela tinha um longo histórico de abuso de drogas. No dia 11 de fevereiro de 2012, ela foi encontrada morta na banheira de um hotel. Sua morte foi considerada um afogamento acidental, em consequência do uso de cocaína e doenças cardíacas. Ela tinha 48 anos de idade e sua morte foi um choque para os fãs. Mas, ao menos para ela, parece que a morte já era esperada. Segundo uma matéria publicada pela TMZ, Whitney Houston disse para alguns amigos que achava que estava próxima da morte, tanto que disse o seguinte: "Vou ver Jesus, quero ver Jesus." Por ter começado a carreira como uma cantora gospel, era comum ver ela falando sobre religião, mas seus amigos relataram que ela parecia estar falando muito mais sobre o assunto dias antes de morrer.
Outro caso muito recente foi o do rapper Juice WRLD, que morreu 6 dias após completar 21 anos, após sofrer uma convulsão causada por uma overdose de oxicodona e codeína. Além de prever que estava perto de morrer, ele até escreveu sobre isso. O single Legends contém uma afirmação bizarra onde ele diz o seguinte: "O que é o Clube dos 27? Nós não estamos nem conseguindo passar dos 21?" O caso fica ainda mais estranho do que isso. Na mesma música, o rapper lamenta a morte prematura de XXXTentacion, dizendo o seguinte: "Eles me dizem que sou uma lenda. Eu não quero esse título agora, porque todas as lendas parecem morrer." Pode ser que todos esses casos tenham sido apenas coincidências, mas convenhamos que é muito estranho. Eu poderia até citar mais casos de cantores que previram suas mortes, como Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Mas o que você acha da gente fazer uma parte 2, hein? Não se esqueça de deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!